Graça e paz, queridos irmãos, é uma alegria estar nesta noite com esta querida igreja e dar continuidade à série de exposições em Números, no livro de Números. Os irmãos já viram os 3 primeiros capítulos deste livro e hoje nós daremos conta do capítulo 4 do livro de Números. O livro de Números apresenta logo no início 3 censos. Os irmãos já viram 2. O primeiro, no capítulo 1, onde foram contados todos os homens de Israel da idade de 20 anos para cima. E foram contados mais de 600 mil homens. E o segundo censo, no capítulo 3, onde são contados todos os homens de 30 dias para cima, até o mais velho, apenas da tribo de Levi. E hoje, no capítulo 4, nós veremos o terceiro censo, também dentro da tribo de Levi, mas esse censo é diferente. Esse censo conta os homens de 30 a 50 anos de idade. E eu quero que você preste atenção na leitura do texto bíblico que farei, em quantas vezes o texto repete a expressão de que são contados apenas os homens entre 30 e 50 anos. E também quero que você pense no significado das tantas responsabilidades específicas que são dadas para cada uma das famílias dentro da tribo dos levitas aqui. Então, enquanto nós lemos o texto, eu quero que você preste atenção no texto, mas que você também pense aí no significado do censo ser feito apenas entre os homens de 30 a 50 anos e também nessa especificação que é feita das responsabilidades de cada uma dessas 3 famílias, as famílias dos coatitas, dos gersonitas e também dos meraritas. Vamos à leitura do texto bíblico. Lerei todo o capítulo, dos versículos 1 a 49, diz assim a sagrada palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu de cobrir, e com ele o cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão o pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas e os espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que os servem. E envolverão a eles e todos os seus utensílios na coberta de peles finas e porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul e cobrirão com uma coberta de peles finas e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os utensílios com que os servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis
que as tribos das famílias dos coatitas sejam eliminadas do meio dos levitas. Isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E designareis, nome por nome, os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os filhos que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que dele foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias foram 3.200. São estes os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados, cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados, como o Senhor ordenara a Moisés. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar pedindo ao Senhor por iluminação.
Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra, porque o Senhor a preparou para nós e para nossos filhos. Nós pedimos ao Senhor que nos ilumine com o teu Espírito, a fim de que nós tenhamos um entendimento correto e apliquemos a tua palavra à nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este capítulo fala da responsabilidade de 3 famílias. A tribo de Levi se dividia aí nessas 3 famílias. A primeira, citada no capítulo 4 de Números, é a família dos coatitas, e nós vemos a designação dos versículos 1 a 20. Depois, nós vemos os deveres dos gersonitas, dos versículos 21 a 28. E por fim, a partir do versículo 29 até o versículo 23, nós vemos os deveres dos filhos de Merari. E a partir do versículo 34 até o versículo 39, nós vemos o censo sendo apresentado propriamente dito, o número de cada uma dessas famílias e também o número final, completo, no versículo 47 a 49. E nós vamos olhar para este capítulo do livro de Números sobre o tema Designados para Servir. E a primeira verdade apresentada no texto é que nós, uma vez que somos designados para servir ao Senhor, nós devemos oferecer o nosso melhor ao Senhor. O Senhor espera que nós ofereçamos o nosso melhor a Ele. Veja, cada uma dessas famílias tinha funções específicas no serviço do tabernáculo. E era necessário, como dito no início, que os homens que fossem designados para esse serviço tivessem entre 30 e 50 anos de idade. Essa foi uma faixa etária determinada pelo próprio Deus. Veja que várias vezes o texto repete a expressão de que disse o Senhor a Moisés e Arão, e repete a ordem de que sejam contados apenas os homens entre 30 e 50 anos. O comentarista Matthew Henry, ele observa, comentando a respeito da necessidade de serem contados apenas homens entre 30 e 50 anos, ele diz: por que não homens a partir de 20 anos, como no capítulo 1? Certamente haveriam mais homens a serem contados, a serem unidos nesse serviço. Contudo, ele responde dizendo que é muito mais fácil e muito mais rápido formar um bom soldado do que formar um bom ministro do Senhor. Vocês se lembram que no capítulo 1, os homens que foram contados, da idade de 20 anos para cima, foram contados para compor o exército de Israel. Esses homens seriam preparados para a guerra. Contudo, quando nós olhamos para o capítulo 4, nós vemos que o trabalho aqui é o serviço no tabernáculo do Senhor. E de fato, irmãos, é muito mais fácil formar um soldado forte com boas aptidões do que formar um ministro para o ministério. E aqui nós devemos observar as palavras de Paulo, que nas cartas pastorais adverte Timóteo, dizendo que aqueles que servem ao Senhor ou que desejam servir ao Senhor como oficiais devem ser homens experimentados, aprovados, provados pelo tempo. Paulo fala a Timóteo: não imponhas as mãos precipitadamente. Isso serve como orientação para que nós não coloquemos meninos na fé para liderar o povo de Deus. E o princípio apresentado aqui no livro de Números, exigindo que apenas homens entre 30 e 50 anos fossem designados para o serviço no tabernáculo, não quer dizer que nos dias de hoje, já sob o Novo Testamento, é necessário que, para alguém ser presbítero, diácono ou pastor, tenha entre 30 e 50 anos. A ideia aqui é apontar para o princípio de que esses homens devem ser homens experimentados, homens com maturidade na fé. O Novo Testamento não estabelece esse critério etário, mas nós sabemos que os presbíteros são chamados de anciãos. Isso porque a palavra transmite a ideia de alguém maduro, alguém experiente. Não significa que nós não podemos ter um jovem exercendo um desses ofícios ou até mesmo no pastorado. O problema não é a idade, mas sim a maturidade
A juventude em si não é o problema é que mesmo um homem já de idade avançada, se ele é imaturo, se ele não tem maturidade cristã, ele não está pronto para liderar o povo de Deus. E o próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo, na sua primeira carta: ninguém despreze a tua mocidade. Mesmo sendo um jovem pastor, ele deveria ser respeitado como pastor da igreja do Senhor. Fato é que é necessário, o primeiro ponto dessa questão da idade nos aponta para a necessidade. É necessário que os homens que servem na casa do Senhor sejam homens experientes, experimentados, não sejam neófitos, isto é, novos convertidos, não sejam novos na fé. E a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela reconhece esse princípio. Quando nós consultamos o manual da nossa igreja, nós vemos que, como requisito para que alguém seja oficial da nossa igreja, esse homem, ele precisa ter no mínimo 1 ano de comunhão na igreja local, para que seja um candidato ao oficialato da igreja. E quando nós olhamos para o pastorado, nós vemos que as exigências são ainda maiores. Se exige inicialmente 3 anos de membresia na igreja local, além da aprovação do conselho da igreja local, também uma aprovação do presbitério, para que então ingresse no seminário através de um vestibular. Tem todo o período do seminário. Depois de findado o seminário, esse aspirante retorna ao presbitério a fim de ser avaliado, sabatinado. Ele será licenciado por algum tempo, geralmente por 1 ano, para então ser novamente avaliado e depois ser ordenado e exercer de fato o pastorado. Esse tempo não leva menos de 7, 8 anos, meus irmãos. E a nossa igreja, essa ilustração da nossa igreja mostra que nós observamos de fato este princípio bíblico que nos é exposto aqui em Números 4 e também ao longo de todo o Novo Testamento. Veja, é muito mais fácil formar vários outros profissionais do que um ministro presbiteriano. Nós temos uma dimensão de cursos sendo oferecidos hoje, cursos técnicos, tecnólogos, até mesmo graduações que duram muito menos de 7 ou 8 anos. Isso aponta para esta verdade, para este princípio de que aqueles que servem a Deus devem ser experimentados, provados pelo tempo, bem preparados, devem ser maduros na fé. E veja, esses homens não poderiam ser meninos. A partir de 30 anos de idade é uma boa idade. E veja, eles passavam por um período também de preparação. O próprio livro de Números, de Deuteronômio, mostra que os sacerdotes dentro da tribo dos levitas passavam a ser preparados a partir dos 25 anos. Mas eles só exerciam de fato o seu ofício a partir dos 30 anos. E olhando especificamente para esta família de Coate, perceba que a maior parte dos versículos, do versículo 1 ao 20, a maior parte desses versículos não está falando a respeito do trabalho dos coatitas, mas está falando a respeito do trabalho dos sacerdotes. Por quê? Porque os coatitas, eles não poderiam tocar propriamente nos objetos sagrados do templo. Haveria uma preparação para que eles pudessem trabalhar com esses objetos santíssimos, mas eles primeiro eram preparados. E veja, meus irmãos, esse princípio, e a pergunta que o princípio que eu pedi que você pensasse no início do porquê a exigência dessa idade, não aponta apenas para o fato da maturidade, mas também para o fato de que os melhores anos daqueles homens, os anos de maior vigor, fossem oferecidos ao Senhor. Esse é um princípio que deve também chamar a nossa atenção, deve ser aplicado ao nosso coração. Quando o acampamento partia, antes do acampamento partir, haveria uma preparação. Os sacerdotes preparariam o templo, todos os seus objetos, o tabernáculo, todos os seus objetos, desmontariam tudo e preparariam, e então chamariam os coatitas para transportar esses objetos mais sagrados.
mas eles não tocariam nos objetos. E para entender esse princípio, eu quero que você volte uma página da sua Bíblia para o capítulo 3 de Números e veja comigo o versículo 17. O versículo 17 diz assim: são esses os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. Se você prestou atenção na leitura do capítulo 4, você percebeu que existe uma inversão aí. No capítulo 3, 17, a ordem é Gerson, Coate e Merari. No capítulo 4, a ordem é Coate, Gerson e Merari. A razão pela qual a família de Coate aparece primeiro no capítulo 4 é porque a responsabilidade de transportar estes objetos sagrados é maior. E a ordem está invertida aqui para apontar para essa responsabilidade. Mesmo que eles não pudessem tocar ou ver aqueles objetos, certamente a sua responsabilidade era maior. E observe como tudo que tem a ver com o santo dos santos, esses objetos que são mais sagrados, preciosos, no que diz respeito ao funcionamento do tabernáculo, todos eles são cobertos por várias camadas e no fim por um couro azul. Se eu ou você estivéssemos no deserto peregrinando com o povo naquele período, nós perceberíamos de onde quer que estivéssemos. Se nós víssemos durante a nossa peregrinação algum objeto coberto por uma pele de couro azul, nós saberíamos que aquilo faz parte do Santo dos Santos. Aquilo faz parte do tabernáculo, é um objeto sagrado que somente os sacerdotes podem manusear. E somente a família dos filhos de Coate podem carregar. Eles devem carregar esses objetos. E existe algo muito interessante quando nós pensamos em como o texto bíblico repete a ideia de que esses objetos seriam cobertos. Muitas vezes no texto isso é repetido. E essa ideia de cobrir esses objetos aponta para a verdade de que o Evangelho no Antigo Testamento ele era apontado apenas como sombra, Certamente você já teve a experiência de ver a sua sombra no chão, seja por conta de uma luz artificial ou por conta do sol. E quando você olha para a sua sombra, você certamente pode dizer: veja, essa é a minha sombra. Você reconhece a sua silhueta, o seu perfil. Você olha para aquela sombra e diz: veja, essa é a minha sombra. Mas você não pode afirmar que você é a sombra. A sombra não é você. A sombra é real, você está vendo, ela representa realmente uma imagem sua, mas ela não é você. E da mesma maneira, o Evangelho no Antigo Testamento, ele é apresentado apenas como sombra, tudo era coberto. Além de ser coberto, veja a necessidade que esses homens tinham dos filhos de Coate, de que os sacerdotes fossem seus mediadores. Os sacerdotes precisavam cobrir aqueles objetos, os sacerdotes precisavam comandá-los. Eles não podiam simplesmente entrar e sair organizando e vendo o que eles fariam, não. Eles precisavam esperar que uma preparação fosse feita. No Antigo Testamento, o Evangelho estava coberto como sombras. E o profeta Isaías, capítulo 25, versículo 7, fala a respeito dessa sombra. Ele diz, Isaías 25, 7, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Essa é a profecia de Isaías, apontando para um tempo em que viria o Messias do Senhor. E o Messias destruiria a coberta, tiraria o véu. É evidente, meus irmãos, que essa figura, essa imagem de cobrir esses objetos aponta para o momento em que Cristo viria e que não haveriam mais sombras. O momento em que Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O véu do templo foi rasgado, o véu foi removido, revelando o que antes estava oculto, o que antes sempre era coberto por este couro azul. Cristo disse no Evangelho de João: quem me conhece, conhece o Pai. Ninguém vê ao Pai se não vê a mim.
Cristo veio para revelar o Pai, tirando a cobertura, tirando essa pele de couro. E agora nós não estamos mais nas sombras, mas nós vemos a luz de Cristo. Cristo trouxe tudo à luz. As práticas do Antigo Testamento eram apenas sombras que apontavam para o Evangelho, que apontavam para a realidade de Cristo. Tudo o que foi dito no Antigo Testamento é uma preparação para o que se cumpriu em Cristo Jesus. E percebam, irmãos, que olhando para essas ordens, nós podemos aplicar várias coisas à nossa vida. A primeira que eu quero chamar a sua atenção é para a verdade de que a nossa fé, ela não deve ser vivida apenas aos domingos. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que nós dedicamos às práticas piedosas. Nós frequentamos a casa do Senhor, ouvimos o sermão com atenção, adoramos o nosso Deus junto com nossos irmãos. Nos dedicamos durante todo o dia a práticas piedosas, visitando alguém que tenha necessidade, lendo as Escrituras, orando ao Senhor. E é para nós fazermos isso mesmo. Mas se você é um servo de Cristo, se você foi chamado, se você foi regenerado pelo Espírito, você precisa carregar os princípios desta fé na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, em todos os lugares que você estiver. Veja como tudo aqui é descrito com precisão. Tudo aqui é descrito com precisão. Várias ordens, várias prescrições. E as prescrições aqui deste capítulo não tem tanto a ver como o modo em que se cultua. Veja, o povo tinha que levantar o arraial, tinha que sair peregrinando. E veja como o Senhor prescreve, como todo o preparo tem que acontecer, como o transporte tem que acontecer. Isso nos mostra, simboliza, meus irmãos, que a nossa fé deve ser vivida diante do Senhor com fidelidade em todos os momentos da nossa vida. O problema é que muitas vezes nós separamos a nossa fé da nossa vida cotidiana. Nós separamos. Nós nos reunimos no domingo, mas a nossa fé deve ser manifestada todos os dias. Se você é um servo de Cristo aqui, você é um servo de Cristo também no seu trabalho. Você é um servo de Cristo também nos seus negócios. Você é um servo de Cristo na sua casa. Você é um servo de Cristo com a sua esposa, com os seus filhos. Você é um servo de Cristo com os seus pais. A igreja leva esses princípios todos consigo a todo tempo. Além disso, meus irmãos, essas prescrições e essa ideia de que muito era oculto, o Evangelho era oculto no Antigo Testamento e ele é nos trazido à luz no Novo Testamento, aponta também para a realidade do culto. Não são poucos os que argumentam que devem ter liberdade para fazer o que quiserem durante um culto ao Senhor, porque eles dizem que o Novo Testamento não dá muitas direções do que deve ser dito, do que deve ser feito, de quais são os elementos do culto. Veja como isso é provado pela lógica como uma mentira. Se nós concordamos que o Antigo Testamento aponta como sombra, aponta com figuras para a realidade do Evangelho, como nós, tendo o Novo Testamento à nossa disposição, vivendo no tempo da luz, poderíamos dizer que temos menos informações a respeito de alguma coisa? Nós vivemos num ótimo momento, num período ótimo, porque nós temos toda a revelação à nossa disposição. Isso quer dizer que nós temos mais informações, e por isso que nós cultuamos como cultuamos, porque a Escritura assim nos manda, ela nos revela como fazer isso. E nós poderíamos continuar aplicando aqui, meus irmãos, com várias áreas da nossa vida, mostrando como não apenas aquilo que estava encoberto foi revelado, mas como também nós devemos oferecer o melhor das nossas vidas ao Senhor, porque nós temos acesso à sua revelação e por conta da prescrição que é feita aqui a respeito do censo, apenas homens entre 30 e 50 anos deveriam ser contados e deveriam ser designados para o serviço.
porque esse é o tempo do vigor, esse é o tempo da maior força ser oferecida ao Senhor. E meus irmãos, se o Senhor nos designou para servir, e Ele espera que nós ofereçamos o nosso melhor, e essa foi a verdade que nós vimos nos versículos 1 a 20, a segunda verdade, a partir do versículo 21 até o versículo 29, é que o Senhor atribui a cada pessoa um papel específico. Nós vemos, a partir do versículo 21, a descrição das responsabilidades das famílias de Gerson e de Merari. Essas famílias foram encarregadas de transportar as cortinas, as coberturas do tabernáculo, as peles e também as tábuas, os varais, as colunas, as bases do tabernáculo. No entanto, embora estes trabalhassem nos bastidores do tabernáculo, não transportando aqueles objetos, aqueles materiais mais preciosos, esses também não poderiam tocar em qualquer coisa que não estivesse coberta. Tudo precisava estar coberto, eles não tocariam diretamente em qualquer um desses elementos. E tanto eu como você podemos pensar aqui o que se passava na cabeça desses homens que pertenciam à tribo de Levi. E eles precisavam dos sacerdotes como seus mediadores. Apenas os sacerdotes poderiam preparar tudo, e os sacerdotes também os designavam para carregar e levar. Mas a questão da responsabilidade aqui é bem colocada pelo próprio Senhor, quando fala a Moisés e Arão. Ele mostra o que cada uma dessas famílias deveria fazer, o que cada uma dessas famílias deveria carregar. E veja, nós poderíamos pensar que a família de Gerson e de Merari eram famílias que tinham um trabalho muito pior do que a família de Coate. Nós poderíamos pensar, veja, olha, os coatitas carregam os materiais do Santo dos Santos, carregam materiais preciosos. As outras famílias vão carregar colunas, cortinas, peles. Veja, essa não é um trabalho tão glorioso assim. E por mais que, de fato, exista uma ordem, porque primeiro são tratadas as coisas mais preciosas, e a família dos coatitas de fato deveriam carregar esses materiais, ainda assim, nós não podemos separar essas famílias umas das outras. Veja, se a família dos meraritas não carregassem aqueles objetos que eram suas responsabilidades, os outros ficariam sobrecarregados e não poderiam fazer aquilo que era sua responsabilidade. Eles teriam que carregar outros materiais. O princípio aqui é que cada família tem as suas responsabilidades dadas pelo próprio Deus. Deus designa as funções de cada uma dessas famílias. É Ele quem atribui cada um dos papéis. E o objetivo dessas famílias não deve ser a visibilidade, a influência. Eles não devem desejar ser os maiores uns com os outros numa disputa. O desejo deles deve ser a fidelidade ao Senhor. E quando nós olhamos para o capítulo 16 de Números, certamente os irmãos chegarão lá, nós vemos neste capítulo a revolta dos filhos de Corá. Eles eram também uma família pertencente à tribo de Levi, eles pertenciam à família de Coate, e eles trabalhavam seguindo essas prescrições. Contudo, eles se rebelaram, junto com Datã e Abirão, e outros 250 homens. Eles se rebelaram, e eles chegaram diante de Moisés e disseram assim: veja, toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, por que então vocês se exaltam? Por que vocês se sobressaem sobre a congregação do Senhor? Olhando para Moisés e dizendo assim: por que os sacerdotes podem manusear esses objetos? Por que nós precisamos deles? Nós não pertencemos todos à mesma tribo, à mesma congregação? E essa argumentação, meus irmãos, ela pode ser aplicada aos nossos dias. Porque Moisés respondeu àqueles homens dizendo: veja, não é assim. O Senhor escolheu a tribo de Levi
o Senhor nos dividiu em famílias e o Senhor designou o que cada um deve fazer. E isso não vai mudar porque uma família ou outra não está satisfeita e está reivindicando alguma mudança. Foi Deus quem os separou, foi Deus quem os ordenou para esse encargo específico. Eles foram chamados para esse trabalho. E vejam, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade na igreja, nós vemos que todos são chamados a servir, a trabalhar de alguma maneira com os seus dons, mas não podem todos servir ao Senhor pregando. Não podem todos servir ao Senhor pregando. Veja, nem todos servem ao Senhor à porta, nem todos servem ao Senhor cuidando das finanças da igreja, nem todos servem assim. Cada um tem uma designação, cada um tem um serviço específico a ser cumprido. E quando nós olhamos para os números do censo, no final do texto, observando o número aí de 8.580, nós vemos que esses são muito menos do que toda a Israel. Se os irmãos não se lembram do número dos que foram contados para compor o exército de Israel no capítulo 1, foram mais de 600 mil. Veja a proporção. O exército de Israel era composto por mais de 600 mil homens, enquanto quando nós olhamos para o livro de Números, para o trabalho dos levitas, especificamente essas 3 famílias, nós vemos que o número daqueles que deveriam carregar todo o tabernáculo eram apenas 8.580. E esses números são registrados, meus irmãos, para nos mostrar que aqueles que efetivamente trabalham são muito menos do que o número total do povo. Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós vemos que o rol de membros geralmente é grande, mas aqueles que trabalham efetivamente são menos do que aqueles que estão contados no rol. Nem todos os que estão no rol trabalham. E é importante destacar aqui a diferença do número da tribo de Levi para todo o Israel, para as demais tribos. Ainda assim, mesmo sendo esse número pequeno, eles estavam totalmente dedicados no serviço ao Senhor, como trabalhadores fiéis. E quando nós olhamos para esse número, meus irmãos, a nossa disposição deve ser a mesma que esses homens. Nós devemos ter a mesma disposição de continuar servindo ao Senhor com fidelidade. Continuar servindo ao Senhor com fidelidade. É evidente que todos os que são membros de uma igreja local têm responsabilidades para com a sua igreja, de usar os seus dons para o benefício da sua igreja. Mas por vezes pode ser que, não aqui nesta igreja, mas em outra condição, você seja confrontado com uma realidade de uma congregação com homens e mulheres que se reúnem em um lugar para servir e adorar o Senhor e não tenham homens suficientes para a liderança da igreja. E veja, o texto bíblico não nos dá qualquer indicação de que nós deveríamos improvisar quando isso acontece. Não deveríamos fazer isso. A solução não é improvisar. Numa situação onde não há um pregador para a palavra de Deus, nós não deveríamos dizer, ok, tudo bem, vamos chamar uma mulher para que pregue no culto, ou quando nós não temos homens que sejam capazes de exercer o diaconato ou o presbiterato, colocarmos outro homem que não tem as qualificações para exercer esse ofício. Não, essa não é a solução. O próprio Senhor Jesus em Lucas diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o Senhor dá a solução para isso. Ele diz que nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. É isso que nós deveríamos fazer, meus irmãos, orar para que mais pastores fossem levantados, mais presbíteros, mais diáconos, mais líderes fossem levantados para cumprir a tarefa e não, de modo nenhum, nos deixar levar pelo improviso, apenas para cobrir uma tarefa específica. Essa distribuição das várias tarefas para essas
três famílias, prenuncia o princípio que se manifesta no Novo Testamento, especialmente com Paulo em suas cartas, quando ele fala da igreja do Senhor Jesus Cristo como um corpo. E é isso que nós somos um corpo, nós somos chamados por Pedro de pedras vivas, e essas pedras edificam a igreja. Quando nós estamos juntos, reunidos, nós somos a igreja. E a glória da igreja não somos nós, não sou eu e não é você. A glória da igreja é Cristo. Cristo é a glória da igreja. Nós não podemos fazer qualquer distinção, meus irmãos, dessas três famílias, dizendo que qualquer uma delas tinha um serviço mais glorioso, mais importante, e que alguma delas pudesse ser desprezada. Quando nós olhamos para Paulo no Novo Testamento falando da igreja como um corpo, ele faz várias analogias do corpo, contrastando um membro com o outro, e ele fala que o corpo não pode funcionar, o corpo não pode existir sem o membro que aparece. Alguns membros de fato são mais gloriosos, aparecem mais. Contudo, aqueles que parecem menos honrosos também não são dispensáveis, nós precisamos deles. Todos os membros são necessários, todos precisam ser considerados. Nós não vemos o nosso coração, mas ele é muito importante. Sem ele não há vida. O coração também não é nada sem a nossa cabeça, sem o nosso cérebro funcionando. Veja, um é dependente do outro. Em um edifício nós não conseguiríamos dizer que as colunas são mais importantes do que os seus alicerces. O prédio não subsistiria com uma ou com outra coisa. Todos os trabalhos são importantes, todos os serviços são importantes, todos os membros devem ser contados. Todos devem ser contados. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 4 de Números, nós vemos que o Senhor designa servos para o seu serviço, e Ele espera que os seus servos ofereçam o seu melhor. Por isso, Ele define que os seus servos devem ser contados entre 30 e 50 anos. Com todo o vigor, com toda a sua força devem trabalhar. E Ele também define qual é o trabalho de cada um dos seus servos. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele fala a respeito deste corpo que nós vemos ilustrado no capítulo 4 de Números. Ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O nosso corpo, quando aqui, nesta terra, deste lado do cosmos, que é passageiro, ele sofre, e nós gememos, e nós aspiramos pela habitação celestial. Entretanto, Paulo, na sequência do texto, ele encoraja a igreja a viver com bom ânimo, com alegria, com esperança, certos de que habitaremos com o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você desempenha qualquer trabalho nesta igreja, se você serve com os seus dons nesta igreja, sirva com fidelidade. Se é algo que aparece ou se é algo discreto. Lembre-se sempre das palavras de Paulo, dizendo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Nós devemos ser fiéis ao Senhor, no trabalho ao Senhor. Os oficiais dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, são aqueles que aparecem mais. Mas aqueles que não aparecem também devem servir com fidelidade ao Senhor, com a certeza de que o Senhor deu dons a você, e você deve usar esses dons para o benefício do corpo. O corpo não é corpo se não estiver completo.
A minha oração, o meu desejo é que o Senhor nos encontre como servos dispostos e servos fiéis a Ele, como aqueles que foram designados para servi-lo. Amém.